Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Hanna Instruments. Eu sou a Carolina, eu faço parte da equipe de consultoria. E hoje, como vocês bem sabem, é o Dia Mundial da Água. Então, nós pensamos nesse evento especial para poder celebrar essa data, né? E nós estamos contando com a participação especial no professor Emerson, que é uma pessoa que é muito engajada em projetos de monitoramento de recursos hídricos, a parte de saneamento também, né? E aí ele vai poder compartilhar um pouquinho com a gente um pouco da experiência que ele tem nos diversos projetos que ele atua, tá? Então eu gostaria de iniciar já agradecendo o professor Emerson pela disponibilidade de estar aqui conosco e muito obrigada, viu? Ok, Carol, eu que agradeço o convite da Hanna Instrumentos e, claro, a gente está sempre disponível porque vocês são parceiros também. A gente, além de trabalhar com equipamentos da Hanna, né, a gente também tem uma interação muito boa com a equipe da Hanna. Então, eu só tenho a agradecer nesse dia especial, que é o Dia Mundial da Água. Muito obrigado pelo convite. Que bom, que ótimo. E, pessoal, então a gente vai começar a conversar um pouquinho, eventualmente a gente vai mostrar para vocês algumas fotos, alguns slides, para vocês visualizarem melhor o projeto, tá? E aqui nas abinhas, né, da nossa plataforma, tem lá uma parte de perguntas. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, podem ficar à vontade para mandar lá, que ao final a gente vai tirar um tempinho para responder, tá bom? Então vocês podem participar, tá? Então, assim, o professor Emerson, ele é professor hoje da Universidade Federal de Alagoas, né? Trabalha como orientador do mestrado em recursos hídricos e saneamento também, e, é claro, coordenador aí de diversos projetos de monitoramento, né? Dentre eles, por exemplo, o APA Costa dos Corais, o da expedição do Rio São Francisco, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, professor, como você chegou aqui hoje, onde está, né, como coordenador desses projetos? Como que você começou o seu contato de trabalho com essas análises de água? Ok, eu vou voltar um pouquinho no tempo, mas eu nasci numa cidade que tinha muita dificuldade com água, né? Cidade do interior de Pernambuco. E eu sempre, desde pequeno, gostei muito de ler os livros, né? De Jacques Cousteau, oceanografia, na biblioteca. Naquela época não tinha internet, então a gente ia mais à biblioteca e eu gostava muito de livros do mar. Após eu sair da cidade, fui morar na capital, em Recife, eu tive um contato mais próximo à parte aquática e fui fazer vestibular. No início, fui para a engenharia civil, mas terminei optando, depois da civil, tranquei e fui para a área de engenharia de pesca. Por quê? Porque eu queria oceanografia e não tinha na época. Então, eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a parte aquática. Isso vem desde pequeno. E para chegar hoje, né, onde a gente está, foi uma longa caminhada, né? A gente de Recife, fui trabalhar no IBAMA, na Amazônia, né? Fiz mestrado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e lá também tive contato com a área ambiental, ligado, óbvio, à questão da água, das águas e dos peixes, principalmente. Passei 6 anos na Amazônia, depois fiz concurso para a universidade e vim para Alagoas. Fui trabalhar em Penedo, que é uma cidade histórica na beira do Rio São Francisco, e conheci os rios Negro, Rio Solimões, Rio Madeira, né? Enfim, Rio Amazonas. Depois vim para o Rio São Francisco, né? Voltei para a região aqui Nordeste. E foi uma trajetória de conhecimento, sabe, Carol? Foi uma trajetória de muito esforço, porque a gente vai se especializando, vai fazendo mestrado, vai fazendo doutorado, vai fazer pós-doutorado, vai fazendo projetos. E a gente sabe muito bem que para chegar a ter um certo domínio, além de estudar bastante, a gente precisa também montar uma estrutura para pesquisar. E a gente passou por muitos problemas recentes, aliás, de um tempo para cá, com recursos para pesquisa.
Mas o que é importante é que a gente não desistir. A gente foi montando uma estrutura, foi montando uma equipe, e hoje nós temos uma equipe que é vocacionada aos estudos com a parte de qualidade de água, mas também os efeitos dos impactos de contaminantes na água e nos organismos aquáticos. Nós somos referência hoje aqui. No Nordeste, nós fazemos uma análise completa do ambiente aquático, levando desde a questão dos parâmetros físico-químicos, dos sedimentos, dos parâmetros também enzimáticos, biológicos, microbiológicos, e também o que causa na espécie como bioindicador de impacto ambiental. Nós temos esse know-how, graças a uma equipe que a gente tem de biólogos, de engenheiros de pesca, de zootecnistas, enfim, são vários profissionais de várias linhas e áreas que trabalham em conjunto, né, químicos, etc., para que a gente consiga responder aos anseios da sociedade, né, face aos problemas que a gente enfrenta com a poluição e os problemas que a gente vê no ambiente aquático. Foi mais ou menos assim. É muito legal. Eu vejo, claro, eu também sou suspeita para falar, mas a gente vê que quem começa a trabalhar com água acaba gostando muito, né? Porque é uma coisa que impacta diretamente na nossa vida e tem toda a parte biológica, físico-química. Então, é uma ciência por trás disso para cuidar de um bem tão importante para nós, né? E aí, hoje, então, o senhor está com uns 4 projetos em andamento, é isso? Nós temos, eu diria, agora a gente acabou de fechar mais 3, são 7 projetos. Nossa! A gente acabou de fechar mais 3 projetos importantes em Brasília. Eu cheguei hoje de Brasília, inclusive. Mas a gente tem os quatro grandes projetos aqui em Alagoas, né? A gente tem as expedições científicas do São Francisco, que é um projeto anual que envolve cerca de 70 pesquisadores, né, embarcados durante 12 dias. São mais de 6 meses de análises, mais de 1.800 amostras coletadas por expedição para análises. A gente tem, então, um programa de biomonitoramento também do Rio São Francisco. Entre esses 2 projetos, nós também temos um agora grande também, que é o projeto Laguna Viva, né? Que é o projeto do Complexo Lagunar Mundal Manguaba, que é um dos complexos estuarinos maiores do Brasil. Eu acho que, se não me engano, é o 2º ou 3º complexo de grande dimensão no país. São 72 quilômetros de lagoas com influências marinhas e de rios afluentes, com problemas também de contaminação, e que traz assim, uma parte socioeconômica muito grande, porque muita gente depende desse sistema lagunar. Esse é outro projeto. O outro grande projeto que a gente tem, né, além das expedições da Laguna Verde, tem um projeto que está encerrando agora, que é o projeto do monitoramento dos rios da APA Costa dos Corais, praticamente terminado. Nós monitoramos 3 grandes rios, que aqui tem uma área que chama-se APA Costa dos Corais, e esses rios, eles desaguam nessa região de Maragogi, é uma região muito conhecida, turística, né, nacional, e São Miguel dos Milagres, a Rota dos Milagres, enfim, a gente estudou também esses 3 rios. E, claro, a gente também tem os projetos também ligados à parte também de peixes, né, cultivos multitróficos, a parte que envolve qualidade de água. Nós temos o projeto do PPSUS também, que é outro colega aqui à frente, que a gente faz parte, que é monitoramento também da saúde do ambiente aquático. E mais projetos vão se encaixando, né? Então, para você ter ideia, aí é um grande volume de recursos de pessoal. A gente tem aí mais ou menos, a gente trabalha, né, geralmente com mais de 100 pesquisadores, se a gente for somar todos os projetos que a gente trabalha, né? Então, a nossa equipe do laboratório são em torno de 20 a 25 pessoas, mas nós temos também a interação com outros laboratórios que faz com que nós tenhamos as ações em várias linhas de pesquisa, mas basicamente sempre a água como foco principal. Que legal. E aí, nesses projetos, depende do objetivo central de cada um, para vocês escolherem o que vocês vão analisar, a forma que vocês vão tratar,
ou vocês analisam os mesmos parâmetros em todos? Como funciona isso? Eu pediria, Carol, se for o caso, botar uma pequena apresentação que eu coloquei. Ela é grande, mas a gente vai passar rápido, porque a gente vai pontuando algumas coisas, se for possível. Eu preparei algum materialzinho, pode passar aí, né, desse primeiro slide. Como eu falei para vocês, um dos grandes projetos que nós monitoramos é as expedições científicas e o programa de biomonitoramento do Baixo São Francisco. Para quem não sabe, o Baixo São Francisco é uma região de 5% de toda a bacia do São Francisco, um rio de 2.800 quilômetros. Nós monitoramos justamente essa região que está no mapa aí, entre Alagoas e Sergipe, que é uma região de 250 quilômetros, e a gente atua em 35 áreas de pesquisas, né? Só para vocês entenderem, quem não conhece o São Francisco, nós temos a região do Alto São Francisco, do Médio, Submédio e Baixo. Nós estamos aqui em Alagoas, na região do Baixo, que é só 5% da bacia. Mas nós temos 9 hidrelétricas em todo o rio, e todo aporte de água, a gente depende do que acontece na região do Alto São Francisco, devido aos 16 grandes afluentes que tem em Minas Gerais. E aí a gente está sempre, a água é o nosso principal, a nossa mola propulsora de trabalho, né? Embora tenha uma série de atividades aí, por isso que a gente estuda o São Francisco, porque são atividades antrópicas como pesca, aquicultura, né, que é cultivo, agricultura, irrigação, energia elétrica, né, turismo, e a gente está ali para mostrar, tornar também nossos dados, nossas informações em políticas públicas para que nós consigamos melhorar a qualidade desse ambiente. Pode passar aí, esse slide. Pode ser mais rápido aí, pode ir passando. Só para vocês verem as hidrelétricas, pode ir passando, que nós temos. Os problemas que nós temos no São Francisco não é diferente em outras regiões do país, como desmatamento, esgoto, queimada, né? Retirada de vegetação, agrotóxico, saneamento básico que nós temos nessa região que é muito carente. São 505 municípios na bacia do São Francisco, mas apenas um município tem 100% dos esgotos tratados. Então, é tudo jogado no Rio São Francisco, infelizmente. Né? Nós temos problemas de erosão, nós temos exploração de petróleo. Pronto, uma das grandes coisas que nós trabalhamos também recentemente, que dessa paradinha aí, foi, além do estudo que a gente faz na questão também de erosão, na questão também de mapeamento, monitoramento da topologia do rio, mas as alterações ali na região estuarina. E claro, vocês ouviram falar um tempo atrás, né, que a gente foi acometido por aqueles problemas do óleo, né, que acometeram as praias do Nordeste e até chegou o Sudeste também, em algumas praias do Sudeste. E nós também coordenamos a Força Tarefa do Óleo, para tentar colaborar com o nosso país, né, do que estava acontecendo, os impactos que esse óleo causava, e, claro, sempre se baseando nas análises do ambiente, análise de água, análise do sedimento, análise dos organismos. Pode passar. Eu falo isso aí porque essa região do Farol do Cabeça é uma região que tem grande processo erosivo na Foz de São Francisco e que tem muitos problemas. Aí vocês verem também outros dos grandes problemas, coliformes fecais, problemas com parasitas, problemas com multiplicação de microalgas, né, de macroalgas, de macrófitas aquáticas também, né, que causam problemas no abastecimento dos municípios, principalmente naquela região do sertão do São Francisco e também na região do Baixo, ali, devido aos contaminantes e nutrientes. As expedições são o símbolo das expedições, aos trabalhos que nós fazemos, podem passando. A gente vive aqui realmente com um problema muito grave, que é a regulação das vazões pelo setor elétrico. Nossas embarcações, a expedição, para vocês terem ideia, nós navegamos durante 12 dias com 4 embarcações, com 66 pesquisadores, equipe de mergulhador, equipe de 35 áreas de pesquisa, são barcos grandes, a gente dorme no barco, monta os laboratórios nos barcos, né? E executamos as ações também nesses barcos. Pode ir passando, por favor. Aí são algumas, só para vocês verem o que a gente faz, uma série de fatores, mas sempre a água como nosso foco principal, mas atuamos em várias linhas, pode ir passando também esses dados. A fauna, a parte de vegetação, mata ciliar, porque a gente, quando analisa o ambiente aquático, nós não podemos só concentrar, Carol, na água, porque ao redor tudo influencia. Se você tira a vegetação ciliar, isso vai mexer com o ambiente aquático, causa erosão, causa problemas com assoreamento, né?
Enfim, então a gente trabalha uma visão ecossistêmica, estudando tudo ao redor do rio, inclusive as populações que ali vivem, as comunidades tradicionais, mas sempre também, como eu já repeti aqui, já falei, com um enfoque na qualidade de água, nos poluentes, nos contaminantes, nos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água também, e atuando com os organismos que são os bioindicadores da situação do ambiente. Pode passando aí pode ser mais rápido agora, porque essa é uma das etapas do nosso trabalho. Esse slide aí as fossas agroecológicas, educação ambiental, Carol. Nós temos um enfoque muito grande, as fossas agroecológicas, que é para justamente tratar os esgotos e gerar alimento, a exemplo desse modelo que a gente constrói nas comunidades, nas escolas, com o apoio das prefeituras também, né? E a gente está tirando esgoto do Rio São Francisco, quando a gente faz isso, uma política grande que vai ser instalada agora pelo próprio Comitê de Bacia, que vai instalar mais de 300 modelos desses de fossas rurais, de saneamento rural, porque saneamento rural é caro, porque é tudo muito distante, né? E quando você trabalha com esse tipo de sistema de fossas agroecológicas, que gera alimento e impede que essa água seja lançada no rio, no afluente ou no próprio Rio São Francisco, você consegue, então, gerar alimento e diminuir o efeito poluente desses esgotos na calha principal do Rio São Francisco. Pode ir passando também, só bem rápido, é só situar. Só para vocês verem aí, a gente usa drone, vantes também, para mapear toda a área ao redor do rio, de desmatamento, de áreas que estão comprometidas, a parte de batimetria, para a gente ver a topologia do rio, onde está mais profundo, onde está com mais formação de bancos. Aí é o exemplo do SideScan, que a gente usa, essas imagens que vocês estão vendo aí do leito do rio, né? Mas o que é importante, Carol, é que a gente sempre liga tudo. Há uma junção, e todas as coisas que nós fazemos é para complementar uma outra área de pesquisa. Elas se conversam, né? Então, por que o rio está assim? Por que o rio, se o rio diminui a velocidade da vazão, como é que está a profundidade? Se diminui a profundidade, como é que está a radiação solar? E se tem proliferação de macrófagos, como é que está o aumento de poluentes no rio? A diluição diminui, e aí mais poluente, e a qualidade da água piora. E aí a gente vai sempre levando as junções nos elos para entender o que está acontecendo com o ecossistema. É uma visão realmente ecossistêmica que envolve várias vertentes e várias linhas de trabalho para compreendermos o que acontece na região. Pode passar, pode ir passando aí. Pode ser mais rápido. A arqueologia também pode ir passando. Educação ambiental que a gente faz, né, através das expedições. Doação de equipamentos para diminuir o uso de agrotóxicos, inclusive nas plantações, e esses agrotóxicos não irem parar dentro do rio, né, com escoamento superficial. Pode ir passando também. Publicações que nós temos, né, artigos científicos que estão sendo produzidos pela nossa equipe, material educativo para a acessibilidade das crianças, adolescentes de escolas rurais, claro, a parte de publicidade também, que é feito com vários canais de televisão, com alguns canais de televisão e a mídia, né, através de sites. Então, só para vocês terem ideia, de publicidade, nós tivemos mesmo 5 anos de expedição, nos 5 anos, mais de 300 reportagens, juntando toda a mídia, né, nacional e até alguns de cunho internacional. Pode passar. Nós temos um trabalho, sim, grandes desdobramentos, Carol, então está tendo também. Esse é um projeto grande que eu ia falar, então que a gente aprovou agora, é um projeto com a Codevasf, com o Ministério da Pesca, com o Ministério Público Federal, com a Universidade Federal de Alagoas, com a Prefeitura de São Brás, que esse ambiente aqui que vocês estão vendo é um ambiente, aqui é a calha do rio principal, esse mais escuro, grandão, mas se vocês observarem nas imagens mais acima, tem uma cidadezinha mais branquinha ali, e tem um córregozinho assim, meio escurinho passando. Isso aí está mostrando que quando nós temos as vazões do rio menores, esse córrego não tem água, mas quando aumenta para 3.500 metros cúbicos por segundo, olha como vira uma lagoa marginal. Isso é uma lagoa importante do ponto de vista ecossistêmico, de qualidade do ambiente. A gente vai fazer um trabalho de reflorestamento, de retirada de esgotos da região com a prefeitura, de repovoamento de espécies, de monitoramento de água, para tornar essa região aí uma região de repovoamento do São Francisco, já que um dos grandes cânceres do São Francisco e do Baixo São Francisco, no caso, o Baixo São Francisco,
é a falta de peixe pela poluição e pela também os problemas que nós temos com as vazões e as migrações reprodutivas, que faz com que o peixe vá escasseando e a economia vá se degradando, né? Então, a gente tem um trabalho intenso aí, vai ser um projeto muito importante de parceria com a parte de água, com a parte de organismos aquáticos, que a gente vai estar à frente disso aí. Mas pode ir passando também. Isso tudo é só para vocês terem ideia como é o canal, tá vendo? Quando ele está com 4.000 metros cúbicos por segundo, como ele fica, quando ele vai escasseando a água, 2.500 metros cúbicos, né? E como ele fica seco. Então, é isso aqui que a gente vai recuperar. Então, veja que a água, a gente tem que pensar nela no seu redor, em tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, a visão de reflorestamento, de tratamento da água, de condicionamento, de permitir que a água tenha uma renovação, de procurar não jogar agrotóxicos, tirar esgotos para não deteriorar a qualidade do ambiente e trazer doenças também, porque se a água, querendo ou não, ela está em má qualidade, ela traz o quê, Carol? Ela vai trazer enfermidades para a população, isso mexe com saúde pública também, né? E a gente precisa economizar. Se a gente trabalha na base com a água, a gente vai tornar ela não uma inimiga, vai tornar ela uma amiga, né? Mas quando ela está com má qualidade, ela é uma inimiga, porque ela traz vetores também, que são, possivelmente, doenças que vêm de vinculação hídrica e vai atingir a população ribeirinha, né? E as pessoas, e principalmente em regiões que são muito castigadas com a questão da saúde, muito carentes, né, em relação à saúde. Pode passar, por favor. Pode ir passando, aí é só para vocês verem o trabalho que a gente faz, né, educação, aí os trabalhos que a gente... Agora é o Laguna Viva. Esse é outro projeto que a gente vê, que está de grande envergadura aqui em Alagoas, o complexo, isso aqui é o Complexo Lagunar que vocês estão vendo, ó, veja aqui, 72 quilômetros quadrados de área. A Lagoa Mundaú, Maceió fica bem aqui próximo à Lagoa Mundaú, né, aqui na margem direita dela, e nós temos aqui 27 quilômetros da Lagoa Mundaú, isso, aí onde você está apontando, ela tem 27 quilômetros quadrados, e essa outra lagoa aqui, Manguaba, que está aqui mais à esquerda, justo, ela tem 42 quilômetros quadrados. Então, é um complexo lagunar muito importante do ponto de vista ecossistêmico e de economia para a região litorânea de Alagoas, mas, infelizmente, é muito impactado por problemas ambientais e problemas de qualidade de água. Esgoto, contaminantes, agrotóxico, solventes, esgotos difusos, esgotos industriais, infelizmente, o que vem impactando e deteriorando os alimentos de origem aquática e o próprio ambiente, sabe? É um projeto que a gente também está monitorando, trabalhando. Pode passando, por favor. Desde modelagem, aqui é só para mostrar uma ideia também, aqui é que a gente vê a mudança. Você está vendo aqui, ó, a foto de 2002, como ela tem uma hidrodinâmica forte, ela forma uma croa, desaparece croa, isso aqui impacta na renovação da água na lagoa, né? Quando ela fecha mais, como 2020, ficou quase fechadinho, então entrou muito menos salinidade aqui, impacta de alguma forma alguns organismos que são salinos, que vivem em salinidades mais altas, o manguezal também, né, da região. Mas, enfim, pode ir passando. A gente trabalha muito com a parte de toxicidade, analisando alguns parâmetros, que eu vou falar para você, dos parâmetros físico-químicos, mas também metais pesados, que a gente analisa, inclusive com o apoio da própria Hanna, com algumas coisas que a gente tem também em comum. Claro, temos equipamentos que pegam um nível mais apurado, né, como cromatógrafos, HPLC, mas também os fotômetros, né, os espectrofotômetros, enfim, que a gente utiliza, os reagentes também, para entender o que está acontecendo. Aí é só para vocês verem como a gente monitora aí a equipe nossa da engenharia química aí. Pode passar, alguns parâmetros de metais pesados, aqui, ó, como vocês estão vendo, mercúrio, pode ir passando, pode ir adiantando. A gente aqui é só falando que o problema do barril, a gente fala que é um barril de pólvora, né? Mas é mesmo, é um barril de pólvora, porque a qualidade do ambiente nessa região é muito impactada, né? E prejudica uma cadeia de pescadores, uma cadeia alimentar, aquática ali, onde muita gente depende desse complexo lagunar. Pode passar. Nós temos aqui, se você puder ver, aqui tem uma setinha aqui, quando você clicar aqui na setinha, isso é um vídeo só para vocês terem ideia. Veja que interessante, isso aqui, ó, é um dos problemas da qualidade de água. O peixe está morrendo aí, ó, rodopiando, tá vendo isso aí, ó?
vocês estão vendo? Lá no meio, um peixe está rodando assim, ó. Justamente, isso aí a gente, pela experiência nossa, a gente já observa que isso aí foi algum produto que foi lançado no ambiente aquático que é tóxico, que fez com que o animal ele tivesse esse comportamento de ficar rodopiando, entendeu? A gente sabe até pela forma que o animal se comporta no ambiente, como o ambiente está impactado, os peixes mortos. Isso é uma das causas que nós temos no ambiente quando tem contaminação. É a mortalidade de peixes, é a deterioração da água, é a deterioração da saúde da população, porque vive daí, se alimenta daí. Por isso que a água ela tem que ser tratada com o maior cuidado possível. Porque a gente vê em outras regiões do mundo que não tem água, infelizmente, se você puder passar, eu acho que às vezes aí dá meio chatinho isso aí. Não, pode ir passando já esse slide, viu? Pronto, aí. Ó, isso aí é só para vocês verem os pontos que a gente tem na lagoa, estudando tudo. Em cada ponto desse, Carol, cada ponto desse, nós monitoramos 86 parâmetros. De parâmetros de agroquímico, de parâmetros físico-químicos, só de físico-químico são 30 parâmetros físico-químicos que a gente monitora. Em todos esses aqui. E é assim que a gente vai entendendo o que está acontecendo no ambiente, de onde vêm os poluentes, o que está acontecendo, faz a modelagem para ver o quanto esse impacto de renovação do ambiente da água fica, né? Quanto um carbono entra, quando o nitrato, o nitrito, ele está mais alto, quanto tempo ele vai permanecer daquela forma, depende muito da diluição, da renovação do ambiente, e a gente tem esse trabalho também. Pode ir passando, por favor. Então, são sempre com foco, mais uma vez, na qualidade da água, mas também os organismos que ali vivem, o indicador aí, que é o sururu, né, o marisco, utilizando equipamentos de várias formas, desde cromatografia, HPLC, fotômetros, espectrofotômetro, multiparâmetros, sondas multiparamétricas, né, como a gente tem com vocês, pode passando isso aí também, é só para ver. A gente avalia tudo, desde o organismo, desde a qualidade de água, pode passar. E esse outro aí, que eu queria mostrar para a gente também dinamizar, que foi o trabalho que a gente fez também nos rios da Costa dos Corais, onde a gente viu muitos problemas. O que a gente fala aqui, é bom a gente chamar a atenção, Carol, se você quiser me interromper, pode me interromper, viu? Sem problema. Pode dar uma paradinha aí. É o seguinte, muitas vezes, infelizmente, a gente trata muito mal a água, né? É o que eu ia falar anteriormente. Lá fora, as pessoas têm o maior cuidado com a água, porque eles têm limitações com o uso da água. Eles têm limitação com a oferta de água. Nós temos 12% da água doce do planeta aqui, a gente acha que tem água demais, mas é muito, muito mal distribuída a nossa água aqui. E é bom que a gente lembre que cada ano que passa, os relatórios do IPCC e vários relatórios indicam que as estiagens mais fortes virão e também chuvas torrenciais também. Então, a gente não vai ter muito controle, não é controle, mas como entender o que está acontecendo com a questão climatológica e que impacto isso vai ter nos nossos corpos hídricos. Porque, como a gente sabe muito bem, o próprio São Francisco ele perdeu nos últimos 50 anos mais de 40% da sua quantidade de água superficial. Os nossos aquíferos estão com problemas. E a gente continua contaminando, jogando lixo, jogando esgoto, como se ali a gente tivesse aquela água e ali fosse um recurso que não se escasseasse. Mas esse o problema. A gente tem essa água mal distribuída. Aqui no sertão, a gente sabe, aqui no sertão do Nordeste, nós temos áreas de formação, de desertificação muito grande, problemas de salinização das águas, problemas de contaminação de águas. Quer dizer, a pouca água que nós temos aqui em algumas regiões do Nordeste, elas são maltratadas, infelizmente, né? Elas são mal conduzidas. Então, a gente tem que ter um planejamento estratégico, políticas públicas de educação ambiental, mas também um investimento no saneamento básico, na questão do tratamento, evitar o desmatamento, reflorestar as áreas, cuidar das nascentes, principalmente, porque a previsão, infelizmente, para o mundo não é boa em termos de oferta de água, né? A gente tem que começar a se acostumar com a escassez de água. O nordestino está acostumado, muitas vezes, mas
nós temos que pensar que essa água, além dela trazer vida, se ela for mal cuidada, ela vai trazer morte também, porque traz doenças, né? E a gente precisa desse ambiente saudável para que nós tenhamos uma economia vibrante, é uma economia que gere emprego, que gere alimento, que traga também a diminuição da insegurança alimentar que nós temos também. E a água, ela é realmente um ambiente que pode ofertar a proteína animal, mas para ela ofertar, ela tem que ser bem cuidada, né? Pode passar aí, rapidinho. Aí só estão alguns parâmetros que a gente monitorou, desde temperatura, oxigênio dissolvido, pode ir passando, sólido total dissolvido, turbidez, amônia, sulfato, alguns dos parâmetros que a gente utiliza muito, inclusive com o apoio da Hanna, claro, com os produtos que a gente utiliza, né, com o material da Hanna, que é uma grande parceira. TBO, DQO, clorofila, pode ir passando. Pesticidas também, a gente estuda agrotóxico, pode ir passando. Isso aí é só para mostrar a metodologia, né, que a gente utiliza, são vários tipos de metodologias, vários tipos de equipamento, pode ir passando também, métodos, pode ir passando, microbiológicos também, aí são alguns dos rios que nós monitoramos, mas para aí, por favor, olha aí. É isso que a gente tem que prestar atenção, tá vendo, Carol? Ó, uma água de má qualidade, olha a mortalidade, olha os peixes mortos, olha isso aqui, que é muito característico, você jogar tudo no rio, né? Isso aqui é resíduo, produtos que contaminam o ambiente aquático. O rio está bem aqui, ó, mas ele está tomado de plantas, porque justamente ele está morrendo nessa área aqui, né? É muito nutriente, muita matéria orgânica, prolifera as macrófitas aquáticas, prolifera a deterioração do terreno. E aqui ó, é o que esse caminhão acabou de jogar. Tá vendo aqui? Resíduos de produtos com agroquímico, com resíduos de cana-de-açúcar, por exemplo, né? E isso vai parar dentro do corpo hídrico, que vai trazer problemas. Pode ir passando. É isso que a gente encontra, infelizmente, nos nossos corpos hídricos. E é cada vez mais importante que a gente consiga concatenar as variáveis que nós monitoramos de parâmetros físico-químicos, microbiológicos, com também o que acontece ao redor do ambiente aquático, né? Pode passar isso aí. Isso é muito legal porque a gente consegue enxergar bem que é muito mais do que analisar água, né? Tem muitas questões envolvidas, desde impactos financeiros mesmo, econômicos, para quem mora ali perto, que poderia sobreviver da pesca, por exemplo, né? E tem a qualidade de vida, tem diversas questões afetadas por conta disso, né? E aí eu fiquei com uma dúvida aqui. Então, a gente viu, vocês analisam diversos parâmetros, né? O que é feito com os resultados que vocês obtêm? Assim, vocês fazem o estudo ao longo do tempo e vão levar isso para algum órgão, vão iniciar algum tipo de tratamento de alguma forma, né? Nesses pontos, como que vocês trabalham os dados que vocês coletam? Boa pergunta, e é uma pergunta, assim, até provocativa, eu vou dizer por quê. A informação, o dado, ele só é válido quando ele é trabalhado e quando ele gera uma informação. E essa informação, quando ela é usada, né, pelos gestores, pela nossa classe política, as instituições que fomentam a atividade, como a Agência Nacional de Águas, como outras instituições, enfim. Porque uma pesquisa só, você fazer um levantamento de dados, gasta-se recursos, porque analisar água não é barato, né? Não é porque seja caro assim ao extremo, mas é porque você faz muitos parâmetros e em vários momentos. O ambiente é muito dinâmico, então você tem que estar monitorando constantemente, né? E a massa de dados que a gente produz, geralmente, claro, é importante publicar para gerar um artigo, um paper, né, numa revista de um alto impacto, mas o que a gente tem que ter em mente é que esses dados, a população ribeirinha, ela não tem acesso a um artigo científico que está em inglês, ou que está lá, que paga-se $1 para poder ver aquele artigo. Não tem essa... E é um artigo muito técnico, a gente tem que transformar as informações também numa linguagem mais acessível, popular, para que isso chegue também à população. Primeiro, como é que a gente faz, então, com os dados?
Os dados, eles têm que ser publicados, ok, mas eles têm que também chegar na ponta, chegar ao ribeirinho e chegar à população. De que forma? Da forma de trabalho de educação ambiental, na forma deles compreenderem o impacto, entenderem o que eles fazem no dia a dia, o que é que isso pode gerar em termos de impacto na região. Até porque a gente precisa construir uma consciência coletiva de cuidado e de corresponsabilidade. E a gente só faz isso quando a informação ela chega a essas pessoas. Então, a gente tem que ter produzir materiais e, ao mesmo tempo, estar sempre tendo cuidado de levar a informação ao pescador, ao ribeirinho, à população tradicional, porque eles são os maiores beneficiários, eles precisam saber o que está acontecendo, e eles cobram isso. E a gente tem que ter esse olhar mais social, mais sensível a essa população. Essa é uma das formas. A segunda coisa é que isso gera documentos, e esses documentos eles têm que ser incorporados pelo gestor público, tanto da esfera municipal, estadual e federal. E a gente sempre procura fazer isso. De que forma isso vai chegar à população para resolver o problema dele? Já está chegando, por exemplo, no São Francisco, o grande programa de construção de fossas agroecológicas para tratar o saneamento rural, com mais de quase 90 milhões de reais de investimento nisso, né? O programa que o próprio Comitê de Bacia fez agora na dessalinização na Foz de São Francisco, porque tem um avanço da cunha salina e foi dados, a gente subsidiou de dados para mostrar até onde essa cunha salina chegava, e eles atuam junto com as instituições que fazem saneamento básico ou também de abastecimento dos municípios. A informação tem que chegar também ao Operador Nacional do Sistema Elétrico para discutirmos políticas de flexibilização das vazões, no caso do São Francisco, né? No momento de liberar mais água, no momento que impacto tem quando se segura muita água por muito tempo e o que isso pode levar a trazer de problemas para a comunidade. Na saúde, por exemplo, a gente está tendo um alcance muito importante com a parceria com as prefeituras, os dados que a gente vem coletando de água, nas doenças de veiculação hídrica, está sendo gerado informações para as prefeituras em conjunto com a área de saúde da nossa expedição, para nós atuarmos com exames e tratamento dessa população e, ao mesmo tempo, eles entenderem que, uma vez que eu trato o problema na base da pirâmide, eu consigo diminuir os custos e o investimento na área de saúde mais à frente. Então, há uma consciência coletiva também dos gestores municipais. Também, os desdobramentos desses trabalhos que a gente faz, quando a gente chega lá, a gente chega com dados, a gente precisa ter dados atuais. O problema do nosso país é que, quando acontece um problema, aí diz, aconteceu, agora não, tome dinheiro para resolver. É isso que a gente tem que começar a pensar, sabe, Carol? A gente tem que ter, a informação, ela é importante porque ela traz uma radiografia de toda a história, de toda a evolução do período. Isso, o maior problema que nós tivemos, quando o óleo apareceu aqui nas nossas costas, é que a gente não tinha dados pretéritos, não tinha um programa de monitoramento para a gente ter ações para atuar mais efetivamente na resolução do problema. Então, a gente infelizmente, muitas vezes, a gente só trata o problema quando o problema foi instalado. E os dados são importantes para isso. Você tem grandes programas que vai norteando políticas públicas, mas é importante que a classe política, o gestor público e as instituições de fomento, elas usem esses dados para traçar metas e para tornar políticas robustas e efetivas em prol da comunidade e do meio ambiente. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. E a gente, querendo ou não, já está tendo um pouco dessa mobilização mesmo, porque os nossos dados, eles, além de tornar políticas públicas, e está se tornando em desdobramentos de projetos novos para melhorar a condição do ambiente, mas melhorar também a condição e a economia da região. É isso que a gente visa também, o desenvolvimento social e econômico. Mas, mais uma vez, não depende só de nós, não depende do pesquisador, depende de uma junção, né, de um pacto pelas áreas. Todos, na verdade, né? Um trabalho de fato em conjunto para trazer a melhoria ali para a região, né? E também as questões pensando na expedição em si também, por exemplo, né?
Como funciona, assim, a dinâmica? A gente viu que saem 4 embarcações, é isso? E aí vocês têm alguns pontos fixos de coleta, e aí algumas coisas vocês analisam na hora e outras vão para laboratório. Como funciona a dinâmica da expedição? Pronto, a exemplo dessa imagem que você tem aí, alguns equipamentos a gente leva para campo, né? A gente monta laboratórios em campo, mas é óbvio, nem todo equipamento, e são equipamentos caríssimos, a gente pode levar na embarcação, porque a trepidação, a movimentação, esses equipamentos, eles podem desconfigurar, trazer problemas, né? Então, a gente leva equipamentos que são menos sensíveis, vamos dizer assim, ao trato com o sol, a chuva, a movimentação, enfim. Então, a gente tem duas vertentes. Primeiro, a gente monta os laboratórios nos barcos, a gente leva mais ou menos quase 1 milhão em equipamentos dentro dos barcos, e ali a gente faz as análises que a gente consegue fazer, por exemplo, uma sonda multiparamétrica, né, que a gente tem, 2, 3, a gente leva 3 sondas. Isso a gente faz em campo. A gente está lá, ela é própria para isso, é para usar em campo. A gente monitorar a água ali em tempo real. Então, a gente monitora alguns parâmetros como oxigênio dissolvido, turbidez, salinidade, né, total de sólido dissolvido, enfim. Esses parâmetros a gente pega na hora. A gente tem os pontos distribuídos ao longo de 250 quilômetros, e a gente tem as sondas, nós temos os fotômetros, nós temos os espectrofotômetros, que podem ser utilizados os microscópios, né? Enfim, lupas, microscópios, side scan, equipamento de ultrassonografia, esses aí que a gente pode manusear no próprio barco, que não há problema. Então, boa parte das amostras são já trabalhadas no próprio barco. Mas existem amostras que a gente precisa trabalhar, outras, né? Que a gente precisa trabalhar levando para o laboratório, congelar nitrogênio líquido, né? O caso de estudos enzimáticos, estudos genotóxicos, né? Com alguns tecidos, histopatológico, depende de micrótomos, depende de outras coisas. Então, esses aí tem que ser levado ao laboratório, porque o trato é diferente, é uma semana de preparação. Mas, claro, boa parte, é bom que a gente diga isso, a facilitação, né, desses equipamentos que a gente tem, eu comparo o seguinte, eu não sou tão antigo não, tá? Mas eu comparo os nossos equipamentos da década de 90, quando eu comecei a estudar, fazer faculdade, com os equipamentos que nós temos hoje. Facilita muito a nossa vida, né? Facilita porque a gente está ali monitorando, a gente já sabe ali, já coloca na planilha, vai para o computador, já baixa ali, já adianta o processo. E graças a essa dinâmica e a tecnologia, né, ela facilita muito o trabalho que a gente tem em campo, já que na própria expedição a gente tem que estar a cada dia em uma região diferente, em um município diferente. Já são novas coletas, e se a gente não tivesse essa dinâmica de ação, não daria para fazer o que a gente faz nos 11 dias em campo aí, de 5 da manhã às 10 da noite, que é o trabalho que a gente faz. Começa de 5 da manhã, acaba 10 da noite. Mas se não fosse isso, a gente não conseguiria fazer o que a gente faz, né? Veja só, o que a gente traz para o laboratório passa 6 meses em análise, para terminar. A gente termina, faz um relatório desse, de 500 páginas, lança livros, aqui está até, vou até mostrar para vocês, nós temos os livros, né? Esses livros aqui para serem produzidos, aqui, esses livros aqui, então nós temos aqui o volume 1, volume 2, cada livro desse com 500 páginas, e é justamente a gente processando informações, processando dados, e se a gente não tivesse a facilitação da tecnologia e equipamentos que a gente tivesse condições de estar em campo monitorando, realmente a gente teria muito mais dificuldade de produzir o que a gente produz hoje. Com certeza. Essa imagem e toda essa situação... Essa rapidinho, isso aí é um antigo ministro, o Paulo Alvim, da Ciência e Tecnologia, e aí é um garotinho que ele ficou ali, a gente colocando os peixes num ambiente monitorado, de melhor qualidade de água, e a gente repovoando com os peixes da Codevasf, aí, espécies nativas, né, que a gente chama, de São Francisco, na região da Calha do Rio. Aí. É bem interessante, porque também, veja, a criança se interessa. Isso é outra coisa que a gente faz, a educação ambiental, levando, essas crianças serão replicadoras e elas serão atores importantes para defender a água, para cuidar do ambiente, para cuidar do ecossistema e para cuidar, né, da sua própria saúde também, porque vai ter uma consciência melhor.
a gente tem que atuar, a gente atua muito fortemente nessa base de criança de 7 a 12 anos. Pode falar. Com certeza, é muito legal e é super interessante que as crianças já cresçam nesse meio, né? Porque é isso, elas vão reproduzindo isso para o resto da vida, né? E eu ia perguntar sobre os pontos de coleta, assim, tem alguma dificuldade maior? Vocês já passaram por algum perrengue, assim, na hora de fazer a amostragem, alguma coisa nesse sentido? Ou é uma coisa mais tranquila de coletar? Olha, o São Francisco, em qualquer ambiente aquático, eu falo do São Francisco porque a gente está com a imagem dele aí, mas o São Francisco, o Baixo São Francisco tem uma dinâmica muito grande, sabe, Carol? Porque a gente tem momentos que a vazão está mais alta, momentos que a vazão está mais baixa. E nesse trecho aí da cidade de Piranhas, que é um trecho lindíssimo, próximo aos cânions do São Francisco, atinge profundidade de 60 metros, para você ter ideia, e altas correntezas. O próprio cânion, ele faz com que haja um estreitamento e a velocidade da água que sai das turbinas, das hidrelétricas lá, quando são liberadas as vazões, então elas têm uma força muito grande. Então a gente já passou alguns perrengues, sim. Por exemplo, a gente tem 4 embarcações de grande porte, que são as embarcações dormitório e laboratório, mas nós temos as embarcações menores, que são as lanchas, que a gente se desloca com as equipes em campo. São 5 lanchas de apoio, como essa aí, por exemplo, que a gente está com a equipe, e a gente vai para os locais, então muitas vezes, quando a gente chega em ambientes, a correnteza está muito forte, tem muita pedra, e aí muitas vezes dá problema. A gente já teve algumas coisas, mas graças a Deus não chegamos a ter nenhum problema de cunho grave. Mas quando a gente, imagina, a gente colocar 70 pessoas numa dinâmica altamente de resultados e de coleta. A gente precisa ter resultados e a gente precisa coletar, porque a gente tem um dia para trabalhar naquele ambiente. Então, a gente vai ter que fazer tudo naquele dia. E aí você imagina 70 pessoas ao mesmo tempo trabalhando, se deslocando, coletando água, colocando equipamento, trazendo amostras de água para o barco, analisando. Então, a gente sempre tem alguma coisa. Eu, por exemplo, eu passei por 2 perrengues, coisa assim, mas isso acontece. Eu já tive 2 mordidas de pirambeba, que são piranhas, né? São espécies de piranha, que eu quase... A gente acontece, está pegando ali, de repente a piranha está ali, rasga seu dedo, vai para o hospital. Nós tivemos também uma outra coisa que acontece muito, esses pesquisadores, eles são pessoas de todo o país, nós temos 27 instituições, e tem gente que está mais adaptada ao calor da região, mas tem gente também, tem pessoas também, o nosso reitor aí, com o Joelmi, grande Joelmi, que é uma pessoa muito bacana, uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande, que é um cara que me ajuda muito na venda dos produtos de vocês. Então, valeu, Joelmi, por todo o apoio que você tem dado para a gente aí. Nosso reitor, a Hanna foi, inclusive, ela é uma patrocinadora da expedição, né? Mas, enfim, a gente passou, quando a gente fica 5 dias lá no calor, mesmo que você esteja sendo hidratado, a gente tem equipe de médicos na expedição, mas tem pessoas que desidratam, e aí a gente teve um ano que foram 15 pessoas batendo no hospital para tomar soro, você tem ideia. Então, a gente passa por muitas coisas. Mas, vou te falar um negócio, é a coisa mais emocionante que a gente pode fazer como pesquisador. Porque a gente fica mal naquele dia, daqui a pouco a gente recupera um pouquinho, bora trabalhar, vamos embora, a gente vai. Mas com o maior cuidado possível, medicado, trabalho, enfim. O que a gente quer dizer é que isso é prazeroso, esse trabalho que a gente faz é prazeroso, porque a gente gosta do que a gente faz, a equipe nossa gosta do que faz, e o apoio da população, isso é a melhor coisa que a gente sente. É quando a gente passa, a gente é bem recebido, as pessoas chegam para conversar, para tirar dúvida, para entrar no barco, para visitar os equipamentos, para ver os equipamentos, para ver a gente fazendo análise. Então, não tem dinheiro que pague isso aí. Te digo de verdade, sem falar que o Baixo São Francisco é a coisa mais linda do mundo. Os cânions, a região ali, até a Foz, é muito linda. Até convido vocês aí de São Paulo, se não conhecem, venham conhecer o São Francisco. Venham conhecer o Baixo São Francisco. Com certeza, deve ser uma experiência única mesmo, né? Eu não conheço, mas com certeza irei. E eu imagino quão gratificante deve ser, porque essas pessoas passam a se sentir de fato acolhidas, né? Aquilo é muito mais do que análise de água em si, né? E esse projeto é muito legal. A Hanna sente muito orgulho de poder fazer parte desse projeto, né? De
influenciar a história dessas pessoas dessa forma, porque é uma coisa muito grande de fato, né? E, bom, o nosso tempo está acabando, passou muito rápido, mas para a gente não estender muito, a gente recebeu algumas perguntinhas aqui no chat, e aí eu vou passar aqui o pessoal comentando. O Tiago Bernardes perguntou em que cidades ficam as margens? Digo as imagens anteriores, onde a vazão do Rio São Francisco altera o volume do rio no continente. Bom, se eu entendi, foi o seguinte, nós trabalhamos, então, em 10 municípios. É bom que se lembre, que a gente pode lembrar que o Baixo São Francisco, mesmo, após a hidrelétrica de Xingó, porque o Baixo tem Paulo Afonso, né? Mas é um trecho de cânions, a gente não tem como subir com as embarcações. Mas a gente trabalha, são 8 municípios do lado de Sergipe e 8 do lado de Alagoas. A gente trabalha, então, em 10 municípios. Então, esses são 250 quilômetros, e esses 250 quilômetros, isso aí é só uma parte, é o município de São Brás. A gente passa por Piranhas, que é uma cidade muito bonita, por sinal, histórica, né? Filmada, a gente sai muito na televisão, nas novelas. Então, Piranhas, temos Pão de Açúcar, nós temos, depois de Pão de Açúcar, nós temos Traipu, temos Gararu, do lado de Sergipe, Traipu, do lado de Alagoas, depois a gente vai descendo, temos São Brás, que é essa cidade aí, nós temos, inclusive, um projeto grande que vamos desenvolver com São Brás, né, que é para repovoamento do São Francisco, já falei sobre isso, mas é um dos municípios também. Descemos, chegamos em Propiá, do lado de Sergipe, já é mais ou menos na metade, um pouco mais da metade do Rio. Depois nós estamos em Igreja Nova, que nós temos um carinho especial também pelo município de Igreja Nova ali. Tem um trabalho muito intenso com a escola rural de lá, e é muito bem recebido. Todo ano eles fazem uma procissão, quando a gente chega com 40 barcos acompanhando a gente, 40 canoas, sabe? É uma coisa linda. Depois nós chegamos na cidade de Penedo, que é a belíssima Penedo, cidade histórica, cidade próxima, já fica a 30 quilômetros da Foz de São Francisco. Depois vamos a Piaçabuçu, que é a última cidade lá de Alagoas, para chegar na Foz de São Francisco. Brejo Grande, do lado de Sergipe, e chegamos a Foz. A Foz, o encontro com o Oceano Atlântico ali, lindo, muito bonito, por sinal, e acaba a nossa trajetória. Então, a gente faz, a cada dia, a gente está em um município desse, a gente faz trabalhos em 35 áreas de pesquisas, coleta esse volume de coisas. Nós temos 1.800 amostras no total de material para analisar. Está em análise, né? Desde poluentes, desde contaminantes, teor de óleos gráficos, parâmetros físico-químicos, turbidez, nitrato, nitrito, amônia, fosfato, fósforo, arsênio, cádmio, metais a metais, né? Mas os parâmetros físico-químicos, de modo geral, os pH, condutividade elétrica, e aí vai uma sequência, são muitos parâmetros de análise, né? Isso especificamente para a água, mas também ação em 35 áreas, desde a meteorologia, a parte de antropologia, a parte de sociologia, a parte de saúde, a parte de educação ambiental, enfim, trabalho intenso. Tudo completo. Graças aos nossos 66 pesquisadores e mais de 25 instituições que fazem parte desse trabalho. Muito legal. A Judite pergunta: qual a classificação dos rios dos comitês das bacias hidrográficas de Alagoas? Pois se estão contaminados com metais pesados e outrem não são rios classe 2. A classe que eles estão enquadrados são classe 2, mas é bom que a gente fale um pouquinho sobre isso. Quando a gente comenta dos metais pesados, por exemplo, o São Francisco, o Baixo São Francisco, os níveis ainda de metais pesados estão ainda dentro do tolerável, então estão um pouco abaixo do limite tolerável. A gente também analisa os peixes, e pela legislação que a gente acompanha das espécies de peixe, também alguns níveis, aliás, 90% dos metais pesados também estão abaixo do limite tolerável. Agora, tem sempre uma espécie ou outra, que é topo de cadeia, né, que se destaca e é mais de origem marinha, e tem alguns níveis de metais um pouco mais elevados. Mas quanto à água, os rios de Alagoas, a maioria se enquadra na classe 2. Agora, infelizmente, a gente tem
rios que estão com problemas de agroquímicos, com problemas de metais. Mas é bom lembrar que esses níveis de metais eles estão um pouquinho mais elevados naquele complexo lagunar Mundaú-Manguaba, aquele complexo na Lagoa Mundaú, no caso. Né? Os níveis, às vezes, estão um pouco maior do que o permitido, tolerável, mas ele não está também tão elevado. O maior problema, realmente, não é nem metais pesados. O maior problema é esgoto, realmente, e muita matéria orgânica que traz muito metano, gás sulfídrico, muito problema com fósforo, com compostos nitrogenados, que vem a eutrofizar o ambiente e, claro, com a pouca renovação, uma carga de carbono ou de nitrato, quando entra naquele sistema da Lagoa Mundaú, ele passa 28 dias para ser renovado, dependendo da época do ano. Então, a gente tem uma renovação muito pouca e muito acúmulo de matéria, de nutrientes, e isso aí faz com que a água realmente se deteriore. Mas sim, é classe 2, a maioria dos corpos hídricos de Alagoas. Muito bom. O Edrey Cavalcante pergunta: existe um projeto para criar um possível centro de educação de incentivo às boas práticas e métodos para melhorias ambientais? Exemplo, canal interativo no YouTube, daqueles projetos que poderiam ser implantados, mesmo de forma individual, por cidadãos pequenos e investidores interessados? Levando em conta que esse determinado projeto não obteve o investimento do governo, ou mesmo que tenha sido aceito, mas a preocupação desse centro de educação deveria ser levar essas informações ao máximo de pessoas. A gente tem, inclusive, é bom que a gente lembre que alguns dos projetos que são desdobramentos da expedição, eles são projetos apoiados pelo governo federal, né? E com instituições como a Codevasf, como o Ministério da Pesca e Agricultura, como o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos um aporte financeiro e esse projeto aí que está sendo mostrado, exclusivamente esse projeto aí do canal de São Brás, que passou na televisão recentemente, a gente falando sobre ele a nível nacional, ele vai ser um projeto de referência para o Brasil, que atuam várias instituições e entra recursos, claro, na maior parte governamental, né? Mas isso aí vai ser um grande projeto de alavancar a questão ambiental e a questão econômica também, porque envolve turismo, aí vai voltar o turismo, aí vai voltar o peixe, vai voltar a beneficiar 18 mil pescadores que dependem do peixe no Baixo São Francisco, aí vai envolver tecnologia, vai envolver monitoramento, aí vem um adicional a isso aí, que é um centro, que é uma base que nós estamos ganhando do Ministério da Ciência e Tecnologia. Fechamos ontem o apoio com o Ministério da Ciência e Tecnologia numa base flutuante que vai servir de uma base de educação ambiental, uma base de monitoramento em tempo real e pesquisa no São Francisco, uma base flutuante que se chama Base Vitória Régia. Na Amazônia já tem 3 desses, no Instituto Mamirauá, e nós vamos ter a primeira base aqui no São Francisco, graças a esse trabalho também que nós estamos fazendo com os parceiros e os nossos investidores. Mas o que importa é que cada vez mais a gente tem uma atuação muito intensa na educação ambiental e com as escolas rurais que abraçam esse trabalho da gente. As prefeituras estão muito engajadas com os secretários de Educação e de Meio Ambiente e também as diretoras de escolas e professoras. É tanto que, Carol, Edrey, nós temos o apoio, as pessoas esperam todo ano a expedição chegar. É um movimento, é uma festa no bom sentido, porque a recepção que a gente tem e realmente como a gente se sente abraçado e confortado por essas pessoas que dão tanto com tão pouco, sabe? Então, a gente pode fazer muito mais. E a gente vai fazer, sim, porque nós temos pessoas que têm esse mesmo pensamento. Mas, claro, a gente depende muito, não só do governo federal, municipal e estadual, mas também que a iniciativa privada ela se faça presente para que a gente consiga também trazer emprego e desenvolver com sustentabilidade. Muito bom, é isso mesmo. E agora a última pergunta aqui para fechar do Tiago é: conseguiram alguma melhoria junto às prefeituras para tratamento do esgoto das cidades ribeirinhas? Boa pergunta, boa provocação. É o que a gente mais hoje em dia... Como é o nome dele? Desculpe, a pessoa. Tiago. Tiago, é o que a gente mais discute
em todas as camadas, seja municipal, estadual e federal. O problema é que o esgoto tem três coisas. Primeiro, a tradição. Vamos entender pela tradição, bem rápido, sem criticar, tá? As pessoas querem ver o quê? A rua calçada, mas se for fazer um buraco na rua, elas não gostam, né? E esgoto não se vê, esgoto está por baixo, tubulação de esgoto está embaixo, ninguém está vendo. Só que as pessoas estão entendendo realmente, e tem muitos prefeitos já, e muitos gestores que dizem assim, nós temos que atuar realmente nisso aí. Mas o problema é que é caro fazer também saneamento no Brasil, é muito caro. Mas não é impedimento, é um caro que vai trazer benefícios e vai baratear muita coisa no futuro. Porque se você trata o esgoto e se você faz um sistema de saneamento, você diminui os problemas, como eu disse aqui, de doenças como esquistossomose, né, ou cistosoma, como a gente chama aqui, doenças do século passado, gente. A gente ainda tem essas doenças, hepatites, né? Enfim, doenças que realmente trazem um prejuízo muito grande para a população que se alimenta e toma água desses ambientes. Então, existe uma boa vontade política, mas precisa-se de investimento. Face a isso, é que já existe, foi dada a concessão a uma empresa, pelo menos aí nos municípios do Baixo São Francisco, que ela vai fazer o saneamento, ela tem uma quantidade de um período para fazer o saneamento e sanear 100% esses municípios aí do Baixo. Mas aí, tudo bem, a gente faz o saneamento aqui no Baixo São Francisco, e lá no alto, como é que está sendo isso aí? Está se fazendo também? Está se fazendo um trabalho com as mineradoras, porque muitos metais pesados vêm das mineradoras lá de cima, no Alto São Francisco, né? Vai bater no rio de alguma forma e vai chegar aqui para a gente, diluindo ou não, mas vai chegar os metais pesados. Então, é um trabalho. Imagine você querer sanear 500 municípios. São bilhões e bilhões de reais. Mas tem que ser feito. Vai ter que ser feito, porque é a única forma da gente começar a cuidar realmente, ter um processo de revitalização do São Francisco, claro. Começa por isso aí, porque como diz o mestre do Rio, um colega nosso, dois grandes cânceres do São Francisco, esgoto e assoreamento, né? Assoreamento é o quê? É plantio da vegetação marginal, relacionado com desmatamento, então temos que reflorestar, e para segurar mais água. E o esgoto, que a gente tem que tratar, a gente vai ter que fazer. E a gente vai ter que arregaçar as mangas. É isso que tem que ser feito. Olha, a produção me deu mais 2 minutos. Última pergunta. O senhor falou que o grande problema do Rio São Francisco é a poluição dos esgotos. É possível a instalação de emissário submarino? Pergunta do José Mário. Olha, essa parte aí, nós temos inclusive um colega nosso que é da área de saneamento, o Eduardo, mas a gente já tem aqui um emissário submarino, que na parte de Maceió, pelo menos, que faz um tratamento dos efluentes e lança ele a 3 quilômetros no mar, o esgoto tratado. É um investimento caríssimo. Eu acho, assim, pela distância que nós estamos do oceano, a gente pode fazer um trabalho mais de estações de tratamento, realmente, sabe? Com bacias de drenagem, de tratamento, enfim. Eu acredito que seja muito mais viável do que fazer por emissário, porque a distância, você imagina você fazer todo o recorte e a estrutura para lançar um emissário a 200 quilômetros, 250 quilômetros, é muito investimento. Então, é melhor trabalhar as estações de tratamento, as estações as lagoas de decantação com trabalho de tratamento de efluentes, com trabalho de bactérias, com produtos, enfim. É muito mais salutar, digo assim, mais salutar e mais barato, né? Mas, mesmo assim, a gente tem que lembrar que é caro, né? Saneamento é caro, mas, como se diz, eu já vi várias pessoas falarem, é o melhor investimento que se faz se você não tem dinheiro. Aí você diz assim, como? Porque é mais barato? Não. É porque, através desse básico aí, você resolve uma série de problemas. Você vai economizar na saúde, você vai economizar na qualidade do alimento que está sendo gerado, você vai ter um ambiente, você vai atrair o turismo gera renda. Olha, qual é o turista que quer tomar banho numa água poluída? Né? Então, se o turista chega e é uma região turística que vê que a água está sendo bem tratada,
ele vai querer ficar ali, vai querer gastar, vai querer comer o peixe, vai querer passear de barco, vai querer tomar banho, enfim, vai gastar. Então, nós temos que pensar dessa forma. Resolve-se um problema na base para nós economizarmos lá em cima e justamente fazer a roda virar, né, do dinheiro, do recurso. A roda girar, né, na verdade. Bom, então é isso. O pessoal está aqui agradecendo também nos comentários. Eu queria agradecer muito a presença de todos, principalmente do professor Emerson. Foi muito legal. Acho que todo mundo gostou muito de conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto que é tão importante, né? Principalmente do São Francisco. E é muito mais do que análise de água, né? É feito todo um estudo, impacta diretamente a vida das pessoas. Então, nós ficamos muito felizes em fazer parte disso, tá? Eu só tenho a agradecer mais uma vez, Carol, pela sua simpatia, pela sua condução, né, nesse webinário. Agradecer a todas as pessoas que puderam assistir, aos pesquisadores que fazem a gente construir esse projeto de grande envergadura e a população, né, ribeirinha que nos trata tão bem, né? Mas um recado que eu quero deixar é que hoje, Dia Mundial da Água, embora a gente não tenha tanta coisa a comemorar, mas a gente tem que dizer que a gente tem que se voltar para a água, a gente tem que cuidar melhor das nossas águas, a gente tem que realmente trabalhar, né, economizar, né, também, porque, infelizmente, a gente não tem notícias boas, né, as pesquisas indicam aí, mas a gente espera que a gente tenha essa consciência de realmente cuidar mais desse recurso, que é um recurso que é vida, né? Não sei nem dizer. Nós somos quase 70% água, né? Enfim, então a gente tem que cuidar mais desse recurso. Então, agradecer a Hanna mais uma vez, a todos vocês, e obrigado. Pode contar comigo aí nas próximas, quando precisarem. Isso. O nosso principal papel é ajudar na conscientização das pessoas, né? Porque todo mundo se unindo, a gente vai conseguir chegar lá para melhorar todas essas questões e conseguir que todo mundo tenha água para conseguir consumir de forma segura, né? Tudo isso que a gente conversou não são gastos, né? São investimentos de fato. Então, aos poucos, acho que as pessoas estão começando a visualizar isso de uma forma mais ampla e mais concreta, né? Mas então é isso. Muito obrigada a todos pela presença. Qualquer coisa é só entrar em contato conosco, tá bom? Um ótimo dia aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.